5, 4, 3. Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal Decisões de Direito. O meu nome é Diego de Ávila Rodrigues e hoje eu estou aqui junto com vocês para continuar tratando do nosso tema sobre transtornos em viagens, mais especificamente em voos. E hoje vamos falar sobre extravio e danos à bagagem. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o tema, se quer saber quais são os seus direitos quando ocorrem as situações, fique atento que nós retornamos logo depois da vinheta com mais informações. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para tratar do tema hoje sobre extravio e danos à bagagem em voos. O meu nome é Diego de Ávila Rodrigues, eu já me apresentei no vídeo anterior, mas para quem tiver qualquer dúvida, na descrição do vídeo consta aí o meu currículo Lattes, também os links para as minhas redes sociais, fiquem à vontade para entrar em contato, vai ser um prazer conversar com todos. Hoje, então, nós vamos tratar sobre danos e extravio de bagagem, que é aquele momento em que você chegou no seu destino ou de volta à sua casa no aeroporto e a sua mala chegou com alguma avaria ou então não chegou junto com você como deveria. O que fazer nessas situações e quais são os seus direitos? Bom, a primeira questão é, você chegou e notou alguma avaria na sua mala, você notou alguma violação, o primeiro passo é já realizar uma inconformidade, registrar o seu protesto junto à companhia. Isso se faz mediante um relatório de irregularidade de bagagem. Isso deve ser feito imediatamente, porque caso não seja feito, há uma presunção de que a sua mala chegou adequadamente ao seu destino, que você recebeu ela em perfeitas condições. Então, se ela não está em perfeitas condições, se ela não está, melhor dizendo, da forma como ela foi despachada, você deve registrar esse relatório de regularidade de bagagem. Mas então, o que acontece caso existam danos na sua bagagem? Veja bem, danos que sejam incompatíveis com o uso normal da bagagem, né? Caso ela tenha chegado rasgada ou avariada de qualquer forma. A companhia aérea deverá, então, providenciar a reparação do dano à sua mala ou então trocá-la por uma nova, quando não seja possível realizar esse reparo. Deverá também, caso tenha ocorrido subtração de itens, caso tenha ocorrido violação do conteúdo, indenizar esse conteúdo que foi eventualmente subtraído da sua mala. Essas questões sobre a indenização, depois, mais para frente, quando eu tratar do tema do extravio de bagagem, do extravio definitivo de bagagem principalmente, lá eu vou falar algumas questões que vão também se aplicar para essa situação aqui. Então, fica atento que no decorrer do vídeo nós vamos voltar a tratar disso. Mas a questão mais comum, eu acho que talvez essa primeira seja a questão mais comum, mas a questão mais comum judicializada, que chega ao judiciário, tem a ver com o extravio temporário de bagagem, né? Que é quando você chega, a sua mala não chega junto com você no destino, ou quando você volta de viagem, a mala não chega também junto com você na sua residência, né? No seu aeroporto do seu domicílio. O que fazer nessas situações? Bom, o primeiro passo é igual ao anterior. Tem que ir lá e registrar o relatório de irregularidade de bagagem. Essa bagagem não chegou. A partir desse momento, a companhia aérea vai ter um prazo, então, para tentar localizar a sua bagagem e lhe entregar no local indicado por você. O prazo da companhia aérea vai ser de 7 dias em casos de voos domésticos, ou seja, em casos de voos nacionais, e 21 dias para o caso de voos internacionais. Esse é o prazo, então, que é considerado extravio temporário de bagagem. Ah, mas e nesse período, como é que eu fico? Bom, se você estiver no seu destino, a companhia aérea vai ter que indenizar os seus gastos que de outra forma você não teria caso sua mala tivesse chegado. Por exemplo, você saiu de férias, estava levando roupas para verão ou inverno, ao chegar no destino sua mala não chegou, você teve que fazer a aquisição de roupas. Bom, se você teve que fazer essa aquisição, a companhia aérea vai ter que ressarcir você pelos gastos com a compra dessas roupas. Aqui é importante lembrar, a gente está falando de dano material, como eu já tratei lá no vídeo anterior. Nesse caso do dano material, no dano moral a gente vai falar mais para frente, mas nesse caso do dano material ele deve ser devidamente comprovado.
Então, guarde todos os comprovantes de todas as aquisições que você fizer. É importante dizer que as companhias aéreas às vezes tentam não ressarcir esses valores ou limitar o valor dessa indenização. A própria resolução da ANAC prevê a possibilidade de limitação contratual do valor da indenização, só que isso não é sempre que é aplicável. Veja bem, aqui a gente relembra algo também do vídeo anterior, que é o direito à informação básica do consumidor. Quando que você, ao adquirir uma passagem, é devidamente informado sobre se há um limite a uma indenização em caso de extravio de bagagem por dia. Você não é devidamente informado. Nesse caso, a cláusula contratual não poderia se aplicar. Da mesma forma, não há como se admitir a existência de uma cláusula contratual que afaste ou que coloque um valor irrisório a ser indenizado para o consumidor. Isso seria claramente uma cláusula que imporia uma vantagem muito grande para a companhia e ela vai acabar não sendo aplicável. O judiciário vai poder sim afastar ela. Então fique atento. Se houve esse extravio temporário, guarde as suas notas fiscais de tudo que você gastou para depois cobrar da companhia aérea, que ela deve sim lhe ressarcir esses seus prejuízos. Logicamente, isso não vai se aplicar se você estava na viagem de retorno para casa, para o seu domicílio, porque aí você não teve que comprar roupas para, vamos dizer assim, para ficar em casa. Na sua casa estão o restante dos seus bens, o restante dos seus pertences, e aí essa situação não vai ser aplicada. O caso do extravio definitivo de bagagem, que é quando, passados esses 7 ou esses 21 dias, a companhia aérea efetivamente não localizou a sua bagagem. Se perdeu, você provavelmente não vai mais recebê-la. Nessa situação, além dos gastos já mencionados no caso do extravio temporário, você vai ter também o direito a ser ressarcido pelos prejuízos materiais, pela perda dos seus bens que estavam na mala. Nessa situação, qual é o valor, então, desse ressarcimento? Bom, o valor do ressarcimento vai ser o valor dos bens que ali estavam, o valor dos bens que você perdeu, até um limite. Esse limite é previsto na resolução da Agência Nacional da Aviação Civil em 1131 Direitos Especiais de Saque. A gente já falou no vídeo anterior sobre direitos especiais de saque, que é uma unidade monetária aplicada internacionalmente para voos. Hoje, na data que está sendo gravado esse vídeo, está um pouco acima de R$ 7,00 um direito especial de saque. Então, daria um valor aí quase próximo, um pouco acima ou próximo de R$ 8.000 para voos nacionais. Para voos internacionais, nessa situação, vai se aplicar a Convenção de Montreal e não a resolução da ANAC. E aí, o valor, o limite é inferior. O limite é 1.000 direitos especiais de saque. Agora, atenção, esses valores são limites, o que significa que você deve ter muita cautela e você deve demonstrar efetivamente o seu prejuízo. Não é sempre que o juiz vai fixar o valor da indenização no limite. Você vai ter que elencar, de alguma forma, quais eram os bens que estavam na sua bagagem, vai ter que demonstrar, de alguma forma, o que estava na sua bagagem. Isso vai ter que ser compatível, por exemplo, com o destino para onde você estava indo, ou se você está voltando e dizendo que adquiriu lembranças ou produtos em lojas internacionais, muitas pessoas vão para outros países e adquirem produtos, você deve ter a comprovação, as notas fiscais, para poder ser ressarcido sempre num valor mais próximo do que efetivamente você tinha na mala. O limite não vai ser sempre o que vai ser fixado judicialmente. Muitas pessoas, inclusive, tiram fotos das malas antes de fechar. Não é garantido que o juiz vai aceitar essa prova, porque ela é considerada unilateral, mas é também mais um elemento aí que pode ajudar, sim, no convencimento. Mais uma forma de tentar demonstrar o que tinha, qual era o conteúdo, quais eram os seus pertences que ali estavam. Então isso é muito importante. Agora, mais uma coisa, fiquem atentos. Todas as companhias aéreas e a própria Agência da Aviação Civil possuem um regulamento sobre o que pode ser transportado ou não em bagagem despachada, o que deve ser transportado em bagagem de mão. Então fiquem atentos, principalmente bens de elevado valor não devem ser despachados, devem ser levados em sua mala de mão. Por exemplo, joias. As companhias aéreas dizem que as joias devem ser transportadas em malas de mão e não despachadas. Nesse caso, pode ocorrer, sim, de algum juiz considerar inverossímil
que você estivesse transportando joias em sua bagagem e não lhe dá a indenização, ou então que você, ao transportar joias, por exemplo, estava fazendo fora do ajuste contratual com a empresa, e daí não lhe dar também essa indenização. Então fique atento. Outra questão, se o valor que você tem na mala supera esses limites de 1.131 direitos especiais de saque para voos nacionais e 1.000 direitos especiais de saque para voos internacionais, você pode fazer uma declaração do conteúdo da bagagem na companhia aérea previamente ao embarque, previamente ao momento quando você está despachando. Se você fizer essa declaração, aí então não vai se aplicar esse limite, mas você deve sim fazer essa declaração. Não fazendo essa declaração, vai se aplicar o limite de acordo aí com o previsto no nosso regulamento da Agência Nacional da Aviação Civil ou na Convenção de Montreal. Sobre danos materiais ainda, importante falar sobre o prazo. Qual é o prazo para fazer esses pedidos? Bom, o prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor para que você ingresse com a ação judicial pedindo uma eventual indenização por essa perda desses bens é de 5 anos. Mas atenção, se o voo for internacional, aqui vai se aplicar a Convenção de Montreal, como nós já falamos. Não só para a indenização, para o valor, limite da indenização por danos materiais, mas também quanto ao prazo para ajuizar essa demanda. E esse prazo cai de 5 para 2 anos. Então fique atento a essa situação também. Não vá aí deixar perecer o seu direito por demorar demais e não ajuizar a ação no momento devido. E agora, finalmente, tratando aí dos danos morais, né? Que é sobre os transtornos, aqueles que não podem ser medidos ou comprovados por recibos ou notas fiscais, aqueles danos que atingem aos meus direitos da personalidade, aos meus atributos da personalidade. Quando que eu vou ter direito a esses danos morais? Bom, nos casos de extravio temporário, e nos casos, principalmente nos casos de extravio temporário, essas questões vão depender muito do caso concreto. Por exemplo, se você ficou alguns dias sem sua mala no seu destino de férias, me parece que a maioria dos juízes vai sim considerar que você tem direito a uma indenização por danos morais por todo o transtorno, por você ter eventualmente perdido dias de férias para ter que adquirir outras roupas, né, para poder só depois desfrutar das suas férias. Agora, se você está numa viagem, por exemplo, de retorno, ou se esse atraso foi de poucas horas, se você está no momento de retorno para casa e um dia depois a sua mala foi entregue na sua residência sem qualquer violação, com o conteúdo adequado, sem faltar nada, nessas situações é muito provável que você não tenha direito a uma indenização por dano moral. Claro, as particularidades do caso aqui também vão variar, também vão influenciar no valor da indenização. Por exemplo, se você estava indo viajar, uma pessoa, um noivo, estava indo viajar para o seu casamento que ia ser realizado em outra cidade e levava dentro da sua bagagem despachada o traje que usaria no seu casamento. Se esse traje foi extraviado e não chegou a tempo do seu casamento, tudo devidamente comprovado, me parece que aí o dano moral dele vai ser muito maior do que simplesmente uma pessoa que estava saindo em férias. Ou se você tinha um traje para um compromisso profissional, não conseguiu comprar, teve que utilizar outro tipo de roupa e não adequada à ocasião, também aí parece que o seu dano moral poderá ser elevado. No que se refere ao extravio definitivo de bagagem, a maioria da jurisprudência aí vai entender sim que é caso de indenização por dano moral, vai lhe conceder essa indenização sem maiores problemas. A grande questão, e aqui novamente que vai influenciar, são as particularidades de cada caso. Então, dependendo do que você transportava, se aquilo tinha valor sentimental, se você estava trazendo, por exemplo, lembranças de uma viagem para seus familiares, essas questões devidamente comprovadas podem sim influenciar no valor dessa indenização. Então, fique atento aos seus direitos, não deixe passar essas situações, né? E vá em busca dos seus direitos, exerça seus direitos sempre que houver algum prejuízo. Espero ter colaborado com todos. Se gostou então do vídeo, do material, curte o vídeo, comenta aí embaixo se tiver alguma dica de algum novo tema que gostaria de ver abordado aqui por nós. Aproveita e curte o canal e ativa as notificações para ficar sempre por dentro de todas as novidades aqui do canal Decisões e Direito. Era isso, muito obrigado, até a próxima. Tchau.